Oi, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 21 de julho de 2021 e eu quero trazer hoje uma palavra profética para a nossa nação chamada Brasil. Olha aí, está preparado? É preparado hoje. Hoje o caldo vai ser forte, né? Hoje o caldo vai ser forte. Hoje, na segunda-feira, eu estava orando aqui, Deus me deu uma visão, me disse que eu não deveria e não poderia falar na segunda, mas ontem à noite, eu orando no culto, na igreja, o Espírito Santo falou comigo e me mandou trazer essa palavra de revelação hoje para vocês. Então eu vou dividir com vocês aí hoje essa palavra profética, né, para o Brasil. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que você vai ouvir hoje, né? Eu tenho certeza disso. Você sabe que esse tipo de revelação se ouve aqui, né? E daqui a alguns dias você vai ouvir outras pessoas dizendo por aí, porque ouviram aqui, né? Que eu vou dizer para você que vai acontecer no Brasil. E nós estamos aí muito perto disso acontecer, muito perto. Né? Grandes coisas vão acontecer no Brasil. Eu já disse para vocês, nem tudo que o Senhor me mostra e fala, eu posso falar para vocês, né? Então a gente vai aqui pregando o Evangelho, fazendo o nosso trabalho missionário, né? De pregação do Evangelho. E quando o Senhor me autoriza, Ele diz que eu posso, né? Então eu falo, né? Aquilo que Deus me revelou, aquilo que Deus me mostrou. E hoje é esse dia aí, quarta-feira, dia 21. Deus marcou aí no livro da minha vida e da sua vida para que esse dia chegasse e nós pudéssemos então compartilhar uma informação do céu, né? Essa é uma informação do céu que eu quero compartilhar com você. Eu espero que você esteja bem, né? Eu espero que você esteja bem. Então, peraí. Aí, beleza. Pronto. Eu espero que você esteja bem, que você esteja tranquilo, aí tenha dormido bem essa noite, né? Eu espero que você tenha dormido bem essa noite, que você tenha se alimentado bem hoje. E que esteja tudo bem com você. Comigo está. Hoje tem sol aqui na minha cidade, um céu de brigadeiro azul, muito bonito, não está muito calor. Eu acho que está 18 graus agora na hora do almoço, né? Eu acho que deve estar 18 graus aqui, tem um sol bem gostoso, um dia bonito. Hoje a gente passou a manhã trabalhando na nossa casa, né? Todo mundo, Raizer, o Gabriel, hoje todo mundo foi para lá para ajudar a fazer um concreto aí, né? Do piso da nossa garagem. Nós estamos ajudando o irmão China que está fazendo. E é assim que eu sair daqui, vou voltar a trabalhar lá, né? Hoje a gente vai trabalhar lá. Mas ontem estivemos orando na igreja, né? Orando na igreja e o anjo do Senhor ali conversou comigo, né? O anjo de Deus falou comigo. E eu vou te falar algo aí muito, muito importante. Muito importante. Então eu espero que você venha preparado. Oi, Rosana Godoy, tudo bem? Deus abençoe. Aqui o céu tá azulzinho, tá um sol maravilhoso, tá um dia lindo hoje, né? Um dia lindo hoje. Oi, Fran. Um dia lindo hoje, tá um dia sensacional, muito legal, né? Só tá friozinho, né, de inverno, mas tá muito bom. Hoje é um dia muito legal, um dia bacana, né? Eu não sei como as coisas estão por aí. Pois é, pastor Paulo, tem muita gente aí com seu espírito agitado, né? É verdade, um sentimento de que vai acontecer algo aí, né? É isso aí, coisa vai pegar fogo aí, né? Essa semana que vem aí, coisa vai pegar fogo. Eu quero compartilhar com você algumas notícias. Eu quero compartilhar com você aqui algumas notícias. Deixa eu achar aqui o meu arquivo. Eu tenho algumas notícias aqui para compartilhar com você. Eu não sei se você sabe,
mas já fazem 4 dias aí que está havendo aí um grande rebuliço no Irã, né? Não sei se você sabe aí, 4 dias que está tendo um grande rebuliço no Irã. As pessoas estão na rua, né? Protestando contra o regime, né? A princípio era contra a falta de água e agora o protesto virou contra o regime dos ayatolás, né? A coisa lá no Irã tá pegando. Eu quero ler uma notícia aqui para você primeiro. Eu vou abrir ela. Ela está no jornal online da cidade, tá? E essa notícia diz assim, ó: general assume diretoria de logística do Ministério da Saúde com, abre aspas, o pé na porta, fecha aspas. Por minha pátria, eu morro. Eu quero ler essa matéria aqui para você, eu queria que você prestasse atenção. Essa aqui faz parte daquilo que eu tenho falado para você, que você lê e não vê, né? Então eu vou ler, quero que você veja, que você preste atenção. Por isso eu copiei ela aqui. Está no Jornal da Cidade Online essa matéria. Tá legal? Ela é de ontem, essa matéria, tá? Eu quero ler para você, ó. General Ridalto Fernandes, que assumiu o comando da diretoria de logística do Ministério da Saúde, é um patriota fervoroso e deixou isso muito claro em uma mensagem enviada a um grupo de WhatsApp. Apesar de muito discreto nas redes sociais, o general fez questão de demonstrar sua revolta com o artigo publicado em novembro de 2020, O Perigoso Esporte de Humilhar Generais, escrito pelo jornalista Fernando Gabeira. Presta atenção aí. Ao comentar o artigo em grupo de mensagens, o general Ridalto declarou, abre aspas, por alguns valores, um militar passa facilmente por cima de muita coisa. Desculpem os que se sentirem ofendidos, mas por minha pátria eu morro e também mato e faço coisas que não vou listar aqui para não provocar chiliques de ninguém. Militares de carreira são escravos de seus valores. Isso é o que a sociedade não entende. E como seres humanos, são diferentes uns dos outros, inclusive quanto à escala de valores, que varia de um general para outro. De um modo geral, varia pouco. O que quero dizer com isso em relação ao tema abordado pelo ex-MR8, que é um grupo guerrilheiro, porque Gabeira era um guerrilheiro, MR8, Gabeira, é que por alguns valores um militar passa facilmente por cima de muita coisa. Desculpem os que se sentirem ofendidos, mas por minha pátria eu morro e também mato e faço coisas que não vou listar aqui para não provocar chiliques. Se eu achar que minha pátria estiver precisando, aceito de cabeça erguida humilhações e cusparadas. E se achar que minha pátria estiver precisando, providenciarei para que aquele que eu esteja agredindo seja neutralizado. Adoro essa palavra, neutralizado. Que ideia é essa, Gabeira? Pensar que a imagem do Exército e das Forças Armadas será arranhada, triscada sequer, porque o presidente da República mandou um dos seus ministros, que também é militar, fazer algo com que não concorda e o ministro disciplinado aceitou. Que ideia, Gabeira? Essa convivência próxima que você mesmo diz que teve com certas lideranças militares não lhe ensinou nada? Mas não sou ingênuo de achar que você se enganou. Ah, não. Cada palavra sua é medida e pensada e visa colocar integrantes das Forças Armadas, os menos experientes e menos preparados, contra seus chefes. Tem coisa bem mais perigosa que humilhar generais, posso te assegurar. Quando você diz que derrotará Bolsonaro e quantos militares estiverem a seu lado, estou imaginando que será pelo voto e pela via legal. Presta atenção nisso. É isso? Porque se a ideia for outra forma qualquer, vírgula,
confesso que teria um grande prazer em estar ao lado do presidente. Nem sempre cumprir o dever é algo sacrificante. Você está escutando o que o general está falando? Nem sempre cumprir o seu dever é algo sacrificante. Acha que o exército mudou em 50 anos? Adoraria mostrar que não mudou. Como eu disse para você, você precisa prestar atenção no que os caras estão dizendo, né? Presta atenção. Oi, Pedro Gomes, Deus abençoe, queridão. Uma outra notícia aqui que é bem legal, eu não sei se você sabe, você que mora no Nordeste, né, Regina, se o Gabeira não entendeu o recado, né? Além da transposição do Rio São Francisco, que atenderá todo o Nordeste, esse portal aqui tão complicado, não vai abrir aqui, tá? Além da transposição do Rio São Francisco, o Nordeste será contemplado com mais um benefício do governo Bolsonaro. Agora o processo é com a usina de dessalinização da água do mar, que vai garantir que a população cearense receba mais água para sua região. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará assina o contrato para a construção da maior usina de dessalinização do Brasil, com um custo de 500 milhões. A empreitada deve durar 3 anos e meio entre os estudos para a implantação e a execução do projeto. O consórcio Águas de Fortaleza, composto pelas empresas Marquis Infraestrutura, Abengoa e PB Construções, ficou responsável pela obra e poderá explorar o complexo por 30 anos. Estima-se que 700 mil pessoas sejam abastecidas quando a planta estiver em pleno funcionamento. Transformando a água do mar em potável, a estrutura será mais uma opção de fonte hídrica para o consumo humano na região metropolitana da capital cearense, e as informações são da revista Oeste. Presta atenção nisso. Presta atenção. Inicialmente, o porta-aviões ficaria na região por alguns meses e retornaria para a costa da Índia. Essa decisão deixa claro o alto nível de tensão na região. Irã. Estão chegando relatos de multidões nas ruas em algumas cidades protestando contra o regime. Ainda é prematuro para sabermos a força deste protesto. De qualquer maneira, é algo importante. À medida que eu consiga mais informações, estarei atualizando todo mundo. O porta-aviões HMS Queen, oi Ana, Elizabeth, vai navegar por águas internacionais disputadas no Mar da China Meridional, e os navios permanecerão permanentemente na região, de acordo com o secretário de Defesa do Reino Unido. Por que você acha que essa notícia é importante? Você sabe por quê, né? Eu já estou te contando aí por quê, né? Muita coisa importante para você saber hoje aí. A Polícia Federal apreendeu também, ontem, aqui em Santa Catarina, o Núcleo Especial da Polícia Marítima Federal, 844 quilos de pasta base de cocaína no barco de pesca. Eu não vou ler toda a notícia porque vai demorar muito, tá? Mas eles encontraram no barco de pesca de Santa Catarina, ok? Que sai para o alto mar, 844 quilos de cocaína pasta base purinha. Purinha. Deu ruim para o Maduro. Advogados venezuelanos vão à Inglaterra para buscar $1 bilhão em barras de ouro que estavam depositadas no Banco da Inglaterra. Quando eles chegaram lá para tirar o ouro, o Banco da Inglaterra disse que não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e não liberou a grana. Se ferraram.
Olha aí, ó, Chapecó ontem pegaram mais 73 quilos de cocaína. Isso aí é uma notícia extraordinária, né? Agora eu tenho uma notícia de Israel para você. Presta atenção aí. Notícia fresquinha de Israel. Isso aqui você não vai ver em outro lugar, esse tipo de coisa aqui. Tá? Você não vai ver aí. Presta atenção. Urgente. No início desta manhã, foguetes foram disparados do Líbano contra o território israelense. Em resposta, há pouco tempo, a artilharia do exército de Israel atacou o território libanês. Eu já disse para você do tempo de beligerância, né? Tem uma notícia do Brasil agora. Tá preparado? Aperta os cintos aí. Hoje o negócio vai ficar estreito aqui, hein? Jornal da Cidade Online, a notícia, tá? De hoje também. Presta atenção. O título da notícia é assim, ó. Tremei, vírgula, Brasília! Aí tem uma foto do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Tá, ó. A foto tá aqui, ó. Dias Toffoli. Vamos lá, eu vou ler para você. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista nesta terça-feira, ontem, prometeu apresentar provas na semana que vem que houve fraude no segundo turno das eleições de 2014 e que Aécio Neves ganhou, mas não levou. E realmente, se provando isso, as provas cairão como uma bomba sobre a República. E, sobretudo, vai explodir no colo de Dias Toffoli, porque era ele que comandava o Tribunal Superior Eleitoral. E foi ele que determinou que a contagem de votos não ia mais ser pública, ela ia ser restrita aos caras, fechava lá e eles contavam, para poder roubar. Então, quem comandou a fraude, segundo os caras, foi o Dias Toffoli. Entendeu? Em realmente se provando isso, as provas cairão como uma bomba sobre a República. E, sobretudo, vai explodir no colo de Dias Toffoli, ex-advogado do PT e presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época. Comprovada a fraude, ele foi conivente, portanto passível de punição. Se fôssemos, tá entre parênteses agora, um país sério e tivéssemos um judicialmente igualmente sério, é claro. Então isso aqui é algo para semana que vem, né? Para a semana que vem. Deixa eu ver aqui. Ministro da Educação, em pronunciamento ontem, isso aqui é importante para todo mundo também, preste atenção. Da Educação pede retorno de aulas presenciais. Abre aspas. A necessidade do retorno das aulas é urgente, fecha aspas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas e que o retorno das aulas presenciais é uma necessidade urgente. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles, disse o ministro. Em pronunciamento, Milton Ribeiro destacou as consequências geradas pela pandemia do Covid-19 na educação e as classificou como devastadoras. Estudos da Unesco, da Unicef e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontam que o fechamento das escolas traz consequências devastadoras como a perda da aprendizagem, do progresso do conhecimento, da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar, sem falarmos nas implicações emocionais, tá? Beleza? Agora eu quero falar para você sobre o deputado Marcelo Ramos do Amazonas. Você sabia que ele era filiado ao PCdoB? Sabia?
que ele era filiado ao PCdoB, ele é vice-presidente da Câmara, e o presidente da Câmara, ele está de férias, por isso que o cara sumiu. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, que era militante do PCdoB e foi secretário do governo Lula, nunca escondeu seu desafeto por Bolsonaro. O parlamentar decidiu entrar em uma guerra pessoal com o presidente após ter sido exposto em uma manobra para aprovar o fundão eleitoral de quase 6 bilhões. O Centrão fala em isolar o deputado Marcelo Ramos por embate com o Bolsonaro. Ele já está sendo isolado, vai ficar sozinho e vai se quebrar sozinho porque ele é um idiota, né? E aí já descobriram aí um monte de falcatrua aí dele, né? Olha aí, ó. Como retaliação, o deputado sugeriu chantagear o presidente, ameaçando aceitar um pedido de impeachment. Mas, segundo colegas de partido, ele pode se isolar nessa briga. Os partidos de centro tentam costurar um valor de meio para o fundo eleitoral, porém o deputado amazonense atrapalha a negociação. Tudo indica que Bolsonaro vai vetar o valor de 5 bilhões e 700 milhões e que haja uma rodada de negociações para uma readequação do valor, que deve chegar à metade do que foi aprovado em uma sessão que contou com uma manobra do vice-presidente da Câmara, em que presidia no momento e não aceitou que o fundão fosse votado separado da LDO. Impôs à base do governo o desgaste de votar a lei e ter um jabuti no meio dela. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que era isso aí que eu tinha para te falar. Então a gente está vendo aí muita coisa que está acontecendo, né? Tem muita coisa aí acontecendo. Eu quero ler um texto para você em Isaías 13, se você puder fazer a gentileza. E dentro dessa mensagem de Isaías, como eu faço sempre, você que me acompanha já sabe, né, que quando Deus me dá uma revelação para o Brasil, uma revelação, uma palavra profética revelada, né, eu trago dentro da Bíblia, você sabe disso, tá? Então eu quero falar sobre algumas questões muito sensíveis, tá? Uma visão que Deus me deu na segunda-feira e eu quero compartilhar ela com você. Se você acredita, legal. Se você não acredita, a gente continua amigo do mesmo jeito. Para mim tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo em Isaías, no capítulo 13, no verso de número 1. Oi, Sandra, Deus abençoe, tá? Por favor, abra aí comigo. Oi, Sheiloca, Deus abençoe, minha queridona. Irmã Eliana, tudo bem? Irmã Dalva, Deus abençoe, Reinaldo, Gislaine. Deus abençoe, capítulo 13, a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Amém? Eu quero falar um pouco para você, mas eu quero ler o texto bíblico aqui primeiro, tá? Quero ler o texto bíblico aqui primeiro, tá legal? Então eu gostaria muito que você fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo de número 13, por favor, capítulo de número 13, por favor. Abra aí comigo. Isaías 13, verso 1. Oi, Leandro. Tudo bem, meu queridão? Deus abençoe você, meu amado aí, de Foz do Iguaçu. Deus abençoe você. 13, verso 1. Presta atenção o que está escrito aqui. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Verso 2. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Oi, Carlota, Deus abençoe, querida. Já se ouve, preste atenção no texto, a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra.
já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Meu Deus. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar o meu povo, a minha igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do Teu nome, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida. Querido Espírito Santo, dirige o nosso culto, dirige as minhas palavras, dirige o meu pensamento, o meu entendimento. Não permita, Senhor, que eu saia 1 milímetro daquilo que o Senhor me mostrou e falou, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu ande reto nas Tuas palavras, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Amém e amém. Na segunda-feira, presta atenção, na segunda-feira, no momento da oração aqui, o Senhor me deu uma palavra revelada em uma visão. Deus disse para mim que eu não deveria contar isso para vocês na segunda-feira, e eu não contei. Mas eu falei para você que Deus havia me dito algo, eu não poderia dizer naquele momento. Ontem, nós tivemos culto de oração na igreja, e ali então, pastor Ivo, Deus abençoe, querido. Deus me deu a visão de novo e me mostrou mais algumas coisas. Eu vi um anjo de Deus ontem em pé, dentro da nossa congregação, e ele tinha na sua mão um caderno com várias coisas escritas com datas. São coisas que vão acontecer. E ele então me mostrava aquele caderno com aquela data. E ele disse para mim, fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta, e a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Lembra? Então, eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo, Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você. Serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, estado de sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que... Não.
Eu estou te contando o que Deus me falou. Ipsis litteris. Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual é a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, estado de defesa. Do estado de defesa vai ser assinado o estado de sítio. Ok? Estado de sítio. E depois disso, vai ser decretado o estado de guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los, sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, o problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o estado de defesa. Segundo, o estado de sítio. E o terceiro, estado de guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte, quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda, você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar, tem muita coisa, isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil. Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim e mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras e eles... Pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando, quem estudou mais, a gente não sabe, nós somos leigos, não sabemos. Eu tô te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí, o anjo do Senhor disse assim, filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse. Aqueles que hoje julgam. Agora, eles serão julgados. Quando isso acontecer, isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. Eu já disse para você, observe os sinais. Presta atenção nas notícias. Eu estou te falando faz tempo aqui. E tem gente que está dormindo de pijama aí. Está dormindo. Entendeu? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Superior Tribunal Militar será instalado no Brasil. Aí eu tenho mais 2 visões que Deus me deu que eu quero te contar que é relativa a isso. Mais 2. Eu vi um vaso. Escute aqui agora. Presta atenção para você não perder a linha de raciocínio aqui. Um vaso com uma flor. Já foi no mercado, você compra flor para sua esposa? Eu sempre compro flor para a pastora, sempre compro. Eu gosto de comprar flor. Um vasinho com uma flor. Presta atenção, vaso com uma flor. Do lado dessa flor tinha uma erva daninha. Escute o que eu vou te falar. Eu vi um vaso grande com uma flor, um cabo de uma flor. E do lado tinha uma erva daninha. E aí o anjo, com uma espada enorme, era um vaso bem grande, ele disse para mim assim, você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Escute bem o que eu vou te falar, presta atenção pelo amor de Jesus.
presta atenção. Presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção. Depois você discute, depois você debate, depois. Presta atenção. Que eu vou terminar aqui, já vou desligar e vou embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Um vaso bem grande, uma flor, eu via só o talo dela, então eu não sei se é uma flor, uma árvore, o que é, eu não sei. Mas do lado tinha uma erva daninha. E ele disse para mim assim, você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Presta atenção no que eu estou te falando. Depois você vai entender o que é erva daninha. Ele vinha com a espada, irmão. Presta atenção. E enfiava do lado assim, ó. Até o talo a espada assim, ó. E mexia na terra assim, ó. Presta atenção, são uma revelação extraordinária. Até o fundo, irmão. A espada entrava e fazia assim, ó. Para a terra amolecer toda. Aí ele arrancava a espada. E vinha e colocava do outro lado e enfiava ela de novo na terra, do lado de cá agora, daquela erva daninha. E até o fundo assim, ó. Como se batesse no fundo e fazia assim, ó. E aquela erva soltava. Então ele pegava a mão bem no talo dela assim, ó. E ia puxando ela, fazendo assim, ó. E ela ia saindo da terra com todas as suas raízes, assim, ó. E ele me mostrava ela balançando com todas as raízes. E ele disse, assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Aleluia. 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 Assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Eu vou arrancar todas as raízes com a espada. Escute a revelação, irmão. Escute. Você não tem noção em que pé nós, Brasil, estamos. Você não tem noção. Nós estamos falando aqui de coisas que são segredos. Que as pessoas às vezes falam para mim, como que você sabe disso? Isso é um segredo. Deus vai arrancar todas as raízes. Presta atenção, irmão, para você entender a profundidade disso. Eu estou falando no mundo espiritual, eu sou pastor. Eu não estou te dando uma visão militar, de guerra, não. Espiritual. Eu sei que depois os meninos postam o meu vídeo aí nos canais de política, de geopolítica, e falam assim, ó, o pastor está tendo uma visão espiritual daquilo que a gente fala aqui no físico. É espiritual que eu estou te falando. Espiritual. Eu vou te contar na Bíblia, Deus usava o profeta Eliseu e mostrava para ele o que o rei inimigo estava planejando para o rei de Israel. E aquele rei dizia, como que eles sabem do que nós estamos planejando? É como se eles estivessem aqui dentro, é assim que Deus faz comigo. Deus me mostra o que eles estão planejando. E quando eu falo aqui, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante no Brasil. E ele disse, as coisas que você fala são segredos, altíssimos segredos do governo, do exército. Ninguém sabe. Como você sabe? Porque Deus revela para nós o que vai acontecer. Já há um planejamento para isso. Não tenha você dúvida nenhuma. E depois desta visão do vaso, Deus me deu outra visão. Escute o que eu estou falando. Que eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui, irmão, para brincar de profeta, não. Eu falo com todo o temor e tremor que eu tenho do meu Deus. Por isso que eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. Deus me deu outra visão. Eu vi um prato de comida grande assim, ó. Um prato bem grande. Você aí já comeu pudim de baunilha?
Já comeu pudim de baunilha, aquele que você faz com maisena, pudim de maisena, no sabor de baunilha? Você já comeu? Eu preciso falar isso para você, porque eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Foi como Deus contextualizou isso para mim, eu quero te contar. Que é um pudim que a gente comia quando era criança, sabe aquela coisa molinha que a mamãe fazia, um pudim de aveia, um negócio, uma coisa assim, eu não sei se vocês me ajudar aí, eu não sei como é que chama esse negócio, para mim eu conheço por pudim, que faz um negocinho lá que dava como é que fala? É pudim que fala? Manjar? Não. Aquele negócio que a gente fala, um creme, um mingau, obrigado, irmã, mingau de aveia, isso aí, mingau. Mingau, agora você sabe o que o pastor está falando. Aquele mingauzinho que você faz com que ele fica molinho assim, com um gostinho bem gostosinho assim, sabe? Aquele mingauzinho. Você faz para criança, que você, né? É do meu tempo, né? Antigamente a gente comia muito isso. Né? Não tem leite condensado. É um mingauzinho assim. Só que quando você terminava, tipo cremogema, isso é um mingau cremoso assim, né? Doce. Quando você faz aquele mingau, você põe no prato, ele fica quente. Fica crente. Muito quente. Então, como é que você comia o mingau, irmão? Como é que você comia o mingau? Você é da minha geração, você sabe. Você ia comendo ele pela beiradinha. Você pegava a colher e ia passando na beiradinha do prato que estava frio para você ir comendo pelas beiradinhas. Tá entendendo a visão? Eu tô te dando uma visão. Vou te contar outra visão. Tô te contando outra visão. Deus me deu ontem na igreja. Você vai comendo pela beiradinha. É soprando e vai comendo pela beiradinha. Tá prestando atenção no raciocínio, na visão? Imagina um pratão, um mingauzão e você comendo pela beiradinha. Agora, eu quero que você preste atenção. Você imagina esse mingau dentro desse prato ser uma grande bandeira da China. Preste atenção. Uma grande bandeira da China. Esse mingau era uma grande bandeira da China. Dentro de um prato. Presta atenção no que o pastor está falando. Uma grande bandeira da China. Era como se fosse o mingau fosse uma bandeira da China. E aí eu vi o Bolsonaro, presta atenção, com uma colher, pegando só pela beiradinha assim, ó. Você entendeu a visão? Comendo eles pela beiradinha, irmão. Comendo e eles não estavam percebendo. E o Bolsonaro já estava comendo eles pela beiradinha. E eles não... Muito arrogantes. Achando que já ganhou, já... O Bolsonaro representa o Brasil. Comendo eles pela beiradinha, irmão. Deus me mostrou isso ontem. Deus me mostrou isso ontem. É um complemento da primeira visão. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Amém? Eu não vou comentar, porque eu não quero errar, então eu vou te contar o que Deus me mostrou e acabou. Foi isso que Deus me mostrou, essas visões que Deus me deu. Eu espero que eu sei que esse vídeo nosso vai, como o da semana passada, vai viralizar, vai para todo o grupo de WhatsApp, e você pode mandar, não tem problema. Pode mandar, a responsabilidade do que eu estou falando é minha, diante de Deus, né? Diante de Deus, essa foi a visão que Deus me deu lá parcialmente segunda-feira, e ontem, terça-feira, Ele me deu o complemento dessa visão na nossa oração. E eu estou te contando aqui. Só o que eu vi e ouvi eu estou te contando. Eu tenho certeza que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Quem precisa entender vai entender o que eu estou falando. Muito bem. Muito bem. Nós estamos caminhando acelerada, rapidamente para isso.
Rapidamente. Eu já mostrei para você que com as notícias de jornal dessa semana passada, que nós estamos correndo para esse lado aí. No jornal eu estou te mostrando. Agora eu estou te mostrando o que Deus falou para mim. Entendeu? Se você quiser, você pode compartilhar, divulgar o nosso vídeo. Os irmãos que têm os seus canais aí podem divulgar, está autorizado. Eu peço só que vocês não editem, coloquem ele inteiro, por favor, para que todo mundo entenda o texto e o contexto, para a gente não ter problema nenhum. Tá? Não edite, coloque ele inteiro, mas você pode usar aí todos os irmãos, o William, todo mundo que costuma compartilhar os meus vídeos aí, tem permissão, pode mandar fogo aí. Tá bom, gente? Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo, a minha igreja. Põe a tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Hoje, às 20 horas, a gente tem culto. Estamos aqui de volta. Tá bom? Eu já vou embora, eu já terminei o que eu tinha para te dizer, já acabou. Não vou ficar aqui enchendo linguiça nem o teu saco, tá bom? Fique com Jesus, Deus abençoe vocês. Às 8 horas da noite a gente está aí de novo para fazer o culto da nossa igreja virtual, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.